Fala, meus amigos, aqui quem fala com você é o Marcos Naves, diretor comercial da Machine Notes, também conhecida como NN. E hoje eu vou mostrar, do começo ao fim, como estamos revolucionando o processo comercial das empresas, automatizando o processo de forma inteligente. E esse inteligente é muito importante. Não é automatizar tudo, não é automatizar todas as partes do processo comercial, e sim automatizar aquilo que de fato vai trazer resultado para o seu negócio. Isso tem que ser de forma estratégica e pensada. E é isso que a gente faz. Uma dessas empresas que colocou o nosso método saiu de um faturamento com vendas pelo WhatsApp, mas isso também serve para o Instagram, tá? Saíram de 82 mil por mês para 108 mil por mês. Isso é mais de 31% de aumento no faturamento em apenas 3 meses. Esses dados mostram muito dessa capacidade que o processo comercial automatizado e aproveitando 100% dos leads traz de resultado imediato, com inteligência artificial e com automação de processo. E o mais importante, tudo isso reduzindo custos operacionais em cerca de 9 mil por mês, entre salários, encargos e tudo mais. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas dá uma olhada na simulação que eu vou apresentar e vai mostrar todo o caminho que você deveria estar percorrendo ou que o seu concorrente já está percorrendo com o nosso sistema. Basicamente, você vai ver o processo comercial que a IA desenvolve, você vai ver a qualidade de resposta que a IA traz e o tipo de processo comercial que essa empresa desenvolveu. A forma de conversar, o que falar, quando falar, isso a IA nossa consegue desenvolver porque a gente treina ela com base em neurovendas. Isso é sensacional. Nós não conhecemos hoje uma empresa que trabalhe também com esse processo de treinamento de neurovendas da IA para que ela execute um processo de vendas mais eficiente que qualquer vendedor que você tem. Tá? Isso eu posso falar com toda tranquilidade, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui agora. Tá? Então vamos lá. Vou mandar primeiro uma mensagem padrão, né? Um olá. Tá? Pode ver e vai aparecer aqui embaixo digitando. Tá? A IA demora mais ou menos entre 20 a 30 segundos para responder. Ó, aqui que acontece. O que ela respondeu? Olá, eu sou a Manu, se apresentou, né? Assistente virtual da Clínica MN. Não necessariamente a gente precisa colocar que ela é uma assistente virtual, mas a gente quis colocar isso porque é um processo que, para essa empresa, fazia sentido. Tá? Você gostaria de agendar uma consulta, exame ou retorno? Tá? Então, ela já está fazendo uma pergunta aqui de qualificação, o que você precisa, né? Vamos colocar como quero marcar uma consulta, tá? Dentro dos processos de quero marcar uma consulta, ela tem um processo comercial que ela precisa executar com a gente. E, basicamente, aqui ela precisa pegar algumas informações para marcar essa consulta. Qual é o nome do paciente? E ela também tem que perguntar aqui, agora, qual é o dia, o horário e tudo mais. Beleza. Ela respondeu, certo. Para darmos sequência, precisaremos agendar uma consulta com os nossos especialistas. Tudo bem? Qual é o seu nome completo? Qual é o nome completo do paciente? Eu vou colocar aqui para mim mesmo. Qual é o nome completo do paciente? Eu vou colocar só Marcos. E aí ela respondeu, obrigado, Marcos. E a sua data de nascimento, por favor? Ou idade estimada? Então, eu vou colocar a minha idade. Ele tem 3 anos. Aí, olha o que a IA respondeu. Perfeito, Marcos. Agora, qual seria a melhor data e horário para você agendar a consulta? Isso aqui é uma pergunta que ela fez que é muito importante, né? Ela já está qualificando perfeitamente aqui, tá? E ela está qualificando por etapas. Primeiro o cliente tem que responder o nome, depois o cliente tem que responder a idade, e depois o cliente tem que responder qual a data e horário, tá? Então, eu vou marcar aqui uma data e horário, eu vou colocar amanhã, às 15 horas. Aí ela responde, perfeito. Então, agendei para amanhã, às 3 horas, no nome de Marcos, nascido em 92. O valor da consulta é de R$ 400, aceita Pix ou cartão. Confirma esse agendamento? Ela perguntou se eu confirmo. Se eu não confirmar aqui agora, eu não marco. Eu não agendo essa consulta com ela. Ela não coloca isso dentro da base de dados. Mas o que eu vou falar para ela? Sim, confirmado. Agora eu vou falar uma outra coisa. Marcos, mandei errado, tá escrito errado. Mesmo assim ela vai entender. Marcos, um áudio. Se o meu cliente mandar um áudio para mim, ela vai entender? Sim, ela vai entender o áudio e ela vai responder também usando o áudio. Então, agora eu vou mostrar que esse processo que a gente acabou de fazer com a IA, ele já foi conectado com o CRM e já alimentou o CRM de forma automática. Isso por quê? Porque a gente interligou a IA que está conversando com ele com o seu CRM. E olha isso, vocês vão ver aqui que não tinha lead, agora apareceu o lead, certo? Vamos dar como um F5. Bom, aqui está a minha conversa, aqui está dentro do processo de funil que eu criei dentro desse CRM. Óbvio que esse é um CRM, não é o CRM que eu utilizo, mas aqui tem toda a conversa que eu tive com a IA, tá? E esse momento aqui, ó, você pode ver que eu programei
né? Um SalesBot aqui, está vendo? Ó, hoje, 11h52, SalesBot. Acompanhamento antes da janela de 24 horas fechar. Entregue. Esse aqui é um processo de follow-up que eu criei, tá? Para quê? Para mostrar para você que tem como a gente fazer follow-up com esse cliente depois que ele entra em contato de forma automatizada. Pô, isso é sensacional. Isso é sensacional. Quantos vendedores hoje você tem que fazer um processo de follow-up 100% com todos os clientes? Nenhum. Isso eu posso te garantir que você não tem nenhum um vendedor que faça isso. A IA consegue desenvolver isso para você de forma automatizada, de forma inteligente, entrando dentro do processo que você precisa. Eu poderia ter feito um processo de mensagem com base no que ela conversou por último com o cliente, né? Eu quis mostrar um processo automatizado, mas eu poderia criar um processo também mais personalizado, tá? Então, ela responderia com base na conversa anterior que eu tive com o cliente, certo? Então, aqui, ó, tá toda aqui a nossa conversa, tá tudo aqui registrado, o cliente já foi salvo aqui, tá? Botaram o número dele. Então, beleza, eu vou explicar melhor o que aconteceu aqui. Primeiro, a IA foi treinada com a voz da marca. Então, ela responde com base na personalidade que a gente criou. Nesse caso, é uma IA atenciosa, é uma IA que fala muito pouco, mais direta no processo, porém, a gente poderia treinar ela com uma personalidade que a gente quisesse, que você quiser. Outra coisa, ela tem um processo de coleta de dados, e essa coleta de dados alimenta o CRM, e também, se eu quisesse, por exemplo, ela poderia alimentar, em vez de um CRM, ela poderia alimentar um Google Agenda, já gravando ali a data e o horário do agendamento daquele cliente. Ela poderia também automatizar junto ao seu ERP e alimentar o seu ERP. Eu mostrei no CRM aqui, mas poderia ser qualquer CRM praticamente, desde que tenha conexão via API, que 99,9% dos CRMs hoje tem, e tem todo um processo comercial ali sem falhas, porque ela tem um script, ela tem uma qualificação, ela tem perguntas e respostas, ela não souber responder uma pergunta que o seu cliente fez, ela simplesmente pode passar para a sua equipe comercial física, humana. Bom, Marcos, o que eu ganho colocando um AI de atendimento, venda, suporte e tudo mais dentro da minha empresa? Primeiro, você ganha tempo. A sua equipe comercial vai ter mais tempo para destinar a outras ações que são mais fundamentais para ela. Outra coisa, você ganha escalabilidade. Um IA consegue fazer o papel que 5 ou 10 funcionários iriam fazer de forma manualmente e com vários erros. Então, é um processo que ela consegue escalar dentro do seu comercial. Agora, cabe deixar claro, a IA não veio para substituir os seus funcionários, ela veio para ajudar os seus funcionários a conseguir atender mais clientes e fazer com que a sua empresa venda mais com menos custos, que é um outro ponto que a IA também traz. Ela reduz os custos operacionais. O que você, hoje, empreendedor, mais sonha é aumentar as vendas reduzindo o custo. Eu não preciso nem perguntar para você, eu sei que é isso. Por quê? Porque todo empresário precisa de fazer a empresa render mais, trazer mais lucro, ter uma lucratividade maior e não aumento só de faturamento. Então, é isso que a gente consegue trazer para você. Lucratividade, aumentar faturamento, reduzindo o custo. É o melhor do mundo. E isso é o que a gente consegue desenvolver. Essa IA, ela tem a capacidade de fazer um processo que a sua equipe mais falha. Fazer aquele processo que a sua equipe não está bem. E é isso que traz uma rentabilidade maior para a sua equipe. Uma coisa também que é muito importante, ele cria o card automaticamente no seu CRM, no seu Notion, no seu RP, ele cria esse card, ele alimenta com as informações e com a conversa que o IA teve com o seu cliente, isso te ajuda, ou ajuda até a sua equipe comercial, num próximo passo, que é uma reunião, ou num outro próximo passo, que é um pós-venda, e aí essas informações servem para ajudar ele a ter um processo mais eficiente. Sem falar que o seu vendedor hoje, quando ele vai alimentar o seu CRM, o seu RP, o seu Notion, o seu Google Agenda, com certeza ele erra nesse processo de alimentação, né? Ou você não fica tão satisfeito com o processo de alimentação que ele faz. Agora, com o nosso sistema, você nunca mais vai reclamar do processo de alimentação, porque ele é 100% automatizado e ele ainda traz todas as informações reais pelo WhatsApp ou Instagram que o seu cliente teve dentro da sua empresa. Pô, sensacional. Outra coisa, você consegue automatizar por funil de vendas. Pensa, cada cliente que tiver numa etapa do funil de vendas, ele vai receber uma mensagem diferente. Isso ajuda muito a sua equipe. E isso é um processo, além de ser automatizado, ele é inteligente. Cada perfil, cada parte do funil necessita de uma comunicação diferente. E é isso que a gente consegue desenvolver dentro de um processo de follow-up, certo? Que funciona super bem. Por quê? Porque ele é totalmente personalizado. Então, a IA está automaticamente
conversando com o seu cliente, alimentando o seu CRM, ERP, seja qual a plataforma que você quiser, e ao mesmo tempo que ela está alimentando, ela ainda está cadenciando com follow-up para aquele cliente que está naquela etapa específica do seu processo comercial, e ela vai recebendo um follow-up ali muito específico e personalizado com base nisso. Isso aumenta a sua venda, isso aumenta a sua satisfação do cliente, seu cliente fica mais satisfeito, ele não está recebendo mensagens aleatórias e nem recebendo um processo comercial disfuncional. Agora, e se eu conseguir, além de fazer esse processo de envio de agradecimento, eu também colocar um NPS, para que seu cliente avalie a sua empresa, avalie o seu processo comercial, avalie o seu produto. Será que isso é interessante? E agora, se além desse processo de agradecimento, esse processo de NPS, e ele ainda também fizesse um processo de oferta nova, de upgrade, de recompra, ou qualquer outro processo comercial que aumente o seu faturamento depois dessa avaliação, seria interessante? Uma recomendação, às vezes, o seu cliente poderia fazer uma recomendação de um amigo, uma indicação, isso pode aumentar também o seu faturamento? A gente trouxe esse processo para as pequenas e médias empresas desenvolverem isso e terem um processo comercial eficiente, aproveitando 100% dos seus leads. As grandes empresas, as big techs, as maiores empresas do mundo já investem muita grana nisso. E elas estão, sim, se distanciando das pequenas e médias empresas porque tem um processo comercial muito eficiente. E a gente, como a Machine Notes, quer trazer esse processo para vocês, pequenas e médias empresas. Se você fatura menos de 1 milhão por mês, você precisa ter um processo mais eficiente. E é isso que a gente está trazendo. Processo eficiente, um processo comercial eficiente para todas as empresas. E de forma modular. A gente adapta para a sua necessidade. Isso é sensacional. Fala com a gente, marca uma reunião que a gente vai explicar melhor como que a gente pode fazer isso para vocês. Fechou? Muito obrigado, até mais. Tchau.